Olá, queridos. Espero que todos estejam bem. Mais um dia que estamos aqui para treinar. Treinar em reconhecer, treinar em desaprender. Desaprender também é um treinamento. E tudo que a gente treina e que a gente pratica, a gente começa a estabelecer um novo caminho, um novo aprendizado. Aprender a desaprender é um grande aprendizado aqui. E hoje, a lição de número 17 nos traz um pensamento que segue o pensamento da lição anterior. Hoje, o pensamento que nos habita é: eu não vejo coisas neutras. E Jesus faz essa relação, que eu não vejo as coisas neutras, porque eu não tenho pensamentos neutros. E como ele está nos orientando, ele nos diz que o pensamento sempre vem antes. Não é a situação aqui fora que vem antes para mim então pensar. Não. O meu pensamento vem antes. A minha mente, minha perspectiva, a minha escolha mental, o meu filtro vem antes. Antes do que eu projeto aqui fora. Antes de olhar para o mundo aqui e dar um significado a ele. Eu vou ler o parágrafo 1, que ele diz tudo sobre isso. Essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e do efeito, como realmente operam no mundo. Olha só. A lei da causa e do efeito. A lei de eu pensar e eu manifestar. Não vês coisas neutras, porque não tens pensamentos neutros. Isso já foi o que ele nos explicou na lição passada. Os pensamentos nunca são neutros. Eles sempre vão polarizar. Ou a tua verdade, ou a tua ilusão. E sempre o pensamento que vem primeiro. Apesar da tentação de acreditares que é o contrário. É uma tentação acreditar que é o contrário, porque a gente não é consciente do pensamento, às vezes, que a gente escolhe ter sobre as coisas. O ego, ele faz algo conosco que Jesus ensina no livro-texto como projeção. Projeção é essa força do ego de achar que tudo que eu vejo está fora da minha mente. Então, os filtros que eu escolho ver, tudo que eu vejo como injusto, como ingratidão, como, enfim, todas as interpretações que eu dou. Eu sempre acho que é alguém que me trouxe essa interpretação, que é alguma situação ou alguém que causou a minha interpretação ser dessa forma. O ego faz esse mecanismo da projeção. E ele nos ensina isso no livro-texto para a gente começar a entender que, em verdade, não existe projeção. As coisas são neutras e a interpretação é dada pela minha mente, pela minha forma de pensar. E quando eu mudo isso, a mesma situação pode se apresentar de uma forma totalmente diferente para mim. A mesma situação eu posso ver de vários ângulos. E aí ele pergunta: qual é, então, o ângulo certo? Qual é a percepção certa? E é para isso que estamos aqui. Para desaprender primeiro a minha percepção, os meus fatos, a minha versão, a minha forma de ver. Por quê? Porque ela é limitada. E ela é contaminada pelo meu ego. É impossível eu estar aqui e não estar contaminada pelas minhas experiências e interpretações. Então, eu não vejo coisas neutras porque eu não tenho pensamentos neutros.
E não são as situações, as pessoas que fazem, que moldam a minha forma de pensar. Não, sou eu. Eu que escolho. E eu preciso caminhar nesse ponto da minha mente, onde eu estou escolhendo me relacionar com uma série de coisas, que eu estou escolhendo apoiar, validar uma série de coisas que não são a verdade sobre mim, que não vem de Deus, que não é de Deus para mim. Seguindo no parágrafo 1. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o modo como pensas. Tem que aprender que é assim, por mais que não pareça. Por mais que a projeção do ego é um condicionamento. Mas a gente precisa entender, eu escolho tudo que eu vivo. Ao nível do que eu escolho pensar sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre as coisas. Então o exercício de hoje vai, da mesma forma, 3 a 4 períodos de prática no dia. Senta por 1 minuto, olha as coisas e o que o teu olho tocar, repete para você. Eu não vejo esse televisor de forma neutra, porque eu não tenho pensamentos neutros a respeito do televisor. Eu não vejo, aí você vai no teu contexto, aonde os teus olhos tocarem. Entender que você não vê nada neutro, nenhum objeto, nenhum corpo, nada neutro, porque você não tem pensamentos neutros com relação a isso. É uma forma de ir reconhecendo os significados que a gente vai dando. Ir reconhecendo esse movimento da nossa mente. E quando a gente estiver perdido nos nossos significados, no peso que a gente dá, no valor que a gente dá, a gente entender que, em verdade, Deus tem sempre uma outra resposta, tem sempre uma outra realidade. E só por saber disso aqui, a nível intelectual, já me direciona ao que eu tenho que buscar com o Espírito Santo, ao que eu tenho que entregar para o Espírito Santo. Meus pensamentos com relação a tal situação, a tal pessoa, que não estão neutros. Boa prática, queridos, e até já já. Beijo no coração. Fiquem em Deus.